Pronto, já coloquei para gravar. Agora sim, compartilhando a tela. Gente, não vou interromper mais não, tá? Então, tarde é uma palavra que dá uma circunstância ao verbo, é um advérbio. Todos lembram que é advérbio? Alguém tem dúvida sobre o que é um advérbio? Posso prosseguir, gente? Vocês podem abrir o áudio de vocês quando quiser fazer uma pergunta a qualquer momento, tá? Fiquem à vontade. Ok, pessoal? Continuando, então. Então, a palavra tarde é um advérbio que dá uma circunstância, o quê? De tempo ao verbo chegar, certo? Só que, pessoal, existe advérbios, tá? Deixa eu continuar a tela aqui. Existe, olha só, o avião voa sobre a floresta. Repara que sobre a floresta também está dando uma circunstância, né, ao verbo voar. Só que ao invés de ser uma palavra, né, que a gente chama o quê? De advérbio, ó, advérbio, na verdade são duas ou mais palavras aqui, duas ou mais palavras que equivalem a um advérbio. Então a gente chama o quê? Locução adverbial. E o que é uma locução? Gramaticalmente falando, qualquer palavra que se chame locução, né, toda vez que vocês ouvirem locução, é quando duas ou mais palavras equivalerem a uma. Tá? Então, quando dois ou mais verbos equivalem a um verbo só, locução verbal. Quando duas ou mais palavras equivalem a uma conjunção, locução conjuntiva. Quando duas ou mais palavras equivalem a uma preposição, locução prepositiva. Quando duas ou mais palavras equivalem a uma interjeição, locução interjetiva. Quando duas ou mais palavras equivalem a um advérbio, locução adverbial. Tá? Então, sobre a floresta equivale a um advérbio. Então, a gente viu, voltando aqui, que existe o advérbio, certo? Uma palavrinha só, que muda um verbo, dá uma circunstância ao verbo. Existe a locução verbal, duas ou mais palavras que equivalem a esse mesmo advérbio, tá? E existe, pessoal, uma oração adverbial, toda uma oração que equivale a um advérbio. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, olha só esse exemplo. Preste atenção. Olha o exemplo aqui da frase. Ó. O fruto caiu quando Newton descansava sobre a árvore. Repare só. A gente viu anteriormente aqui, né? Nós vimos anteriormente que existe o advérbio, uma palavrinha só que modifica o verbo. Existe uma locução verbal, né? Duas ou mais palavras que equivalem a um advérbio. Existe, então, agora toda uma oração que pode ser substituída por um advérbio. Repare só, o fruto caiu quando Newton descansava sob a árvore. Na verdade, toda essa oração está dando uma circunstância, na verdade, também ao verbo cair. Repare só, também ao verbo cair, tá? E é uma circunstância, inclusive, de tempo, na hora em que o Newton descansava, né? No instante. Ok, pessoal? Então, vocês reparem que existe, então, o advérbio, existe a locução adverbial, existe também uma oração adverbial, ok? Vamos continuar aqui, deixa eu só apagar. Oi, pode perguntar. Tipo, eu entendi, mas não, eu não entendi muito bem. É uma parte que eu... Entendeu, mas não entendeu. Pode perguntar, qual é a dúvida? Tipo assim, o que esse negócio de oração adverbial significa que uma oração pode ser um advérbio? Tipo isso? Isso, olha só. Existe, então, olha, você vai entender melhor agora nesse exemplo abaixo. Presta atenção. Ó, presta atenção. Você vai entender melhor aqui. Deixa eu subir aqui a tela. Olha só. Olha só, o animal fugiu inesperadamente, tá? Inesperadamente não é um advérbio, certo? Né? No momento, o modo com que ele fugiu inesperadamente, certo? Vocês concordam comigo que esse advérbio está modificando esse verbo fugir? Concordam comigo, certo? Sim ou não? Pronto. Você concorda comigo que o animal fugiu de surpresa, né? Equivale também a um advérbio, porque está mudando o verbo. Só que não é mais uma palavra, são duas palavras.
que equivale a um advérbio só, ou seja, uma locução adverbial. Essas duas palavras modificam o verbo fugir. Tranquilo até aí? Sim ou não? Abre o teu áudio aí. Tá entendendo? Tá. Agora, enquanto no primeiro exemplo eu uso uma palavra, que é um advérbio, para modificar o verbo, no segundo exemplo eu uso duas ou mais palavras, que é uma locução adverbial, para modificar o verbo, nesse terceiro exemplo aqui, ó, eu uso toda uma oração para modificar um verbo. Olha só, o animal fugiu quando ninguém esperava. Você concorda comigo que se eu falar inesperadamente, o animal fugiu inesperadamente, o animal fugiu de surpresa, né? O animal fugiu quando ninguém esperava, na verdade, todas essas três orações não dão a mesma circunstância? Você não concorda comigo? Sim ou não? Deixa eu voltar aqui. Concordo. Sim, sim. Olha só, se eu falar que o animal fugiu inesperadamente, o animal fugiu de surpresa, né? O animal fugiu quando ninguém esperava, na verdade, todos estão dando a mesma circunstância, tá? Só que, no primeiro exemplo, eu quis usar só uma palavra, só um advérbio. Já no segundo exemplo, tem um monte de gente querendo entrar aqui, um segundinho. Já no segundo exemplo, eu usei uma locução adverbial para expressar isso, né? E depois eu usei uma oração para expressar essa circunstância. Pessoal, só abre o áudio se vocês quiserem fazer uma pergunta. Deram um grito agora, até me assustou aqui. Beleza? Tranquilo? Então tá, continuando então. Vamos lá. Por enquanto, vocês têm 38 alunos conectados. Falta muito ainda para chegar a 83. Hein? Vamos lá, continuando. Então, vocês concordam? Ó, já chegou a 40. Vou só admitir aqui. Ok. Então, vocês concordam que, então, existe uma palavra que equivale a um advérbio, duas ou mais palavras que equivalem a um advérbio e toda uma oração que equivale a um advérbio, ok? Continuando, então, aqui, ó, preste atenção. Hoje em dia, recebemos as notícias imediatamente, tá? Então, preste atenção. Esse imediatamente, então, também está modificando o verbo receber, tá? Então, eu usei o quê? Um advérbio, que advérbio, pessoal, é uma classificação morfológica. Vocês lembram que a gente, lá no primeiro bimestre, quando começou as aulas, eu dei uma noção para vocês do que é uma análise morfológica e uma análise sintática? Na verdade, quando você pega uma palavra e classifica ela solta dentro de uma classe de palavras, você está usando o quê? Você está usando, na verdade, você está classificando uma palavra dentro das 10 classes existentes. Isso é uma classificação morfológica, uma análise morfológica. Agora, se você pegar uma mesma palavra e verificar qual é a função dela dentro de um contexto oracional, dentro de uma frase, você vai estar usando o quê? Na verdade, você estará fazendo uma análise sintática, ok? Tranquilo? Então, na verdade, isoladamente, a palavra imediatamente, né? É uma classificação morfológica, o quê? Advérbio. Mas dentro de uma frase, dentro de um contexto oracional, esse mesmo advérbio, né, ele vai ter uma função, e a função que ele terá será de adjunto adverbial. Ok, pessoal? Então, advérbio, morfologicamente falando, e adjunto adverbial, sintaticamente falando. Ok? Então, olha o João Luiz querendo entrar aí. Então, o que acontece? Hoje em dia, recebemos as notícias, logo que os fatos ocorrem, na verdade, na verdade, ao invés de eu usar um adjunto adverbial ou um advérbio, né, falando morfologicamente, para expressar uma circunstância ao verbo receber, eu estou usando toda uma oração para expressar essa circunstância. Então, hoje em dia, recebemos as notícias, ao invés de falar imediatamente, eu vou colocar um verbo e vou usar o mesmo sentido, só que em forma de oração, logo que os fatos ocorrem. Tranquilo? Prosseguindo, então. Vamos lá. Oi, pode perguntar. Mas adjunto adverbial e advérbio são as mesmas coisas? Isso.
como eu falei, adjunto adverbial, coincidentemente, numa análise, tem gente escrevendo aqui, eu compartilhei também a tela com vocês, tá estranho. Espera aí, porque, na verdade, eu só criei um grupo e não criei, na verdade, como eu para administrar vocês. Então, eu acho que vocês ficam soltos para fazer o que quiser aqui. Está meio bagunçado aqui esse slide, mas tranquilo. Respondendo a sua pergunta, preste atenção. Não, respondendo... Aí, ó. Gente, não escreve na tela não, tá? Eu acho que eu estou dando mole aqui, tá? Na próxima aula eu me coloco como administrador e aí só eu vou poder escrever. Mas só preste atenção. Tem sempre alguém que faz isso. Tá, valeu, Daniel. Tranquilo. Tem sempre um engraçadinho, né? Vocês são fogo, hein? Vamos lá, continuando então. Preste atenção. A sua pergunta morfologicamente, a palavra ela vai ser um advérbio. Mas todo advérbio, sintaticamente, ele é chamado também de adjunto adverbial. Ok? É assim, vamos lá, para vocês entenderem. Uma palavra, sintaticamente, morfologicamente falando, é um adjetivo, não dá uma qualidade, né? Um substantivo. O adjetivo, sintaticamente, normalmente ele é o quê? É um adjunto adverbial, ele pode ser adjunto adverbial, não, adjunto adnominal, ele pode ser um predicativo do sujeito, um predicativo do objeto. Então, ou seja, a mesma palavra que morfologicamente é um adjetivo, sintaticamente ele pode ser um adjunto adnominal, ele pode ser um predicativo do sujeito e um predicativo do objeto. Porque qual é a diferença entre análise, de novo, morfológica e análise sintática? É isso aqui, olha o que eu vou escrever na tela. Presta atenção. Olha só. Vamos lá. O Pedro caiu. Sabe, a caneta aqui tem uns probleminhas às vezes. Caiu rapidamente. Vocês estão entendendo, pessoal? Estão dando para ler? Não repare minha letra aqui, não. Estou me adaptando a escrever aqui na mesa digitalizadora. O Pedro caiu. Caiu. Pedro caiu rapidamente. Agora, Pedro, se você pegar a palavra Pedro isoladamente e classificar, você vai dizer que Pedro é um substantivo próprio, certo? Vocês concordam comigo? Substantivo próprio. Eita, letra bonita. Substantivo próprio, ok? Pedro é um substantivo próprio. Agora, esse substantivo próprio, dentro dessa oração, né, o Pedro caiu rapidamente, qual é a função que ele possui dentro dessa oração? Não é de núcleo do sujeito? Isso, sujeito, melhor, mais especificamente, núcleo do sujeito. Você concorda comigo? Sim ou não? Então, isso. Então, significa o quê? Que morfologicamente, classificando isoladamente, Pedro é um substantivo próprio. Mas, sintaticamente, ele vai ser um núcleo do sujeito, ok? Agora, Pedro é um núcleo do sujeito, né? Agora, olha só. Eu preciso da ajuda do Pedro. Certo? Eu preciso da ajuda do Pedro. Repare só, Pedro, sintaticamente falando, isoladamente, tá? Vai continuar sendo substantivo próprio. Vocês concordam comigo? Mas dentro dessa oração, qual é a função do Pedro, né? Da palavra Pedro. Na verdade, quem precisa de alguma coisa. Precisa o quê? Da ajuda. Da ajuda é um objeto indireto, né? E do Pedro, na verdade, está com a função aqui, né? De adjunto adnominal. Ou seja,
A função dele, nesse contexto, é de adjunto adnominal. Isso aí esse adjunto adnominal é uma análise sintática. Vocês entenderam, pessoal? Quer ver? Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Ó, vamos lá. Presta atenção. A pedra caiu. Só isso. A pedra caiu, ok? A palavra pedra, isoladamente falando, só a palavra pedra, classifica ela para mim. Ela é o quê? Ela é um substantivo, não é? Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Isso, Vitor, muito bom, participa. Agora, dentro dessa oração, a pedra caiu. Pedra é o quê? Não sujeito? Ou melhor, núcleo do sujeito, Vitor? Concorda? Concordo. Então, nessa oração, sintaticamente falando, gente, apaga esse risco aí, apaga. Sintaticamente falando, isso, obrigado. Pedra é o quê? Pedra vai ser o quê? Vai ser um núcleo do sujeito. Tudo bem, agora eu vou apagar. Pedra é um núcleo do sujeito, nessa oração. Só que eu vou escrever outra oração aqui. Eu vou escrever assim, ó. O João quebrou a pedra. Vamos lá. Pedra, morfologicamente falando, continua sendo substantivo. Vocês concordam comigo? Agora, dentro dessa oração, dessa segunda oração, aquela anterior, pedra era sujeito. Agora, dentro dessa oração aqui, a pedra é o quê? Quero ver quem vai acertar. Vamos lá. Objeto direto. Glória a Deus, Vitor. Muito bom. Glória a Deus. Pedra nessa oração aqui vai ter uma função sintática de objeto direto. Deu para entender a diferença de análise morfológica e análise sintática agora, Vitor? Deu. Então, o que acontece? Morfologicamente, ó, o Raimundo morreu rapidamente. Deixa eu apagar aqui em cima. Ó. Vamos lá. O Raimundo morreu rapidamente. Ó, já estou colocando um coraçãozinho para mim aí. O Raimundo morreu rapidamente. Vocês concordam comigo que rapidamente, se você classificar, Vitor e galera, de forma isolada, rapidamente é um advérbio? Classifique a palavra rapidamente dentro das 10 classes de palavras existentes. Né? Adjetivo, substantivo, interjeição, preposição, vocês vão falar que é advérbio. Agora, o Vitor, dentro dessa oração, a palavra rapidamente, que é um advérbio, ele sempre terá, aí é sempre, a função de adjunto adverbial, ok? Vai modificar um verbo, ok? Então, morfologicamente falando, advérbio. E o advérbio sintaticamente é diferente, né, do substantivo, que a gente viu que pode ser sujeito, que pode ser objeto direto. O advérbio, que morfologicamente falando é um advérbio, sintaticamente vai ser sempre um adjunto adverbial, ok? Beleza? Tirei a sua dúvida? Tirou. Então, beleza. Ok. Continuando então aqui, galera. Deixa eu apagar aqui. A gente vai ver então agora o primeiro caso, a primeira classificação de oração, tá? Eu quero, na hora da prova talvez, né, de vocês, pode gerar uma dúvida, meu Deus, e agora? Como que são quantas orações adverbiais? Pessoal, deixa eu ver isso aqui. Existem 9 tipos de orações adverbiais.
Grave esse método mnemônico que eu vou escrever aqui para vocês. Olha aqui, 6, e olha que eu vou escrever 6 com a letra C, não com S, tá? De propósito. 6 PT final. Tá? O que significa 6 PT final? Na verdade, são 6 orações adverbiais com a letra C. Tá? Existe uma com a letra P, uma com a letra T e existe a final. Ok? Ao todo são 9. 6, 7, 8 e a final 9. Ok? A gente vai ver cada uma delas. Só que eu não vou dar todas elas hoje. Eu vou dar umas 2 ou 3 e conforme nas próximas aulas a gente vai tendo mais. Ok, pessoal? Tranquilo? Para não ficar pesado para vocês, tá bom? Para vocês entenderem, tá? E aí vocês podem fazer pergunta, eu volto, não tem problema. O importante é vocês saírem daquela rotina, né? De quase não estar estudando, né? Estar só vendo parte teórica, não conseguindo tirar dúvida com o professor ao vivo, tá? Vamos agora, a partir desse trimestre, mudar isso aí. Tá? Espero que vocês gostem, tá? E conforme, assim como vocês estão se adaptando, todos os professores estão. Alguns têm mais facilidade, outros menos facilidade. Então, peço que vocês também tenham consideração e paciência com os professores. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O primeiro tipo... Não, antes de entrar, eu vou especificar algo aqui ainda aqui para vocês. Falando agora das orações adverbiais como um todo, tá? Das orações adverbiais como um todo. Todas as orações adverbiais, sem exceção, tá, pessoal? Sempre vem associada a um verbo da oração principal, tá? Vocês aprenderam no bimestre anterior sobre as orações subordinadas substantivas, tá? Agora, as orações subordinadas adverbiais, ela vem associada à oração principal, claro, mas a um verbo da oração principal. Outra característica das orações adverbiais, elas sempre são introduzidas por conjunções subordinativas, tá? Porque, quando, caso, embora, ok? Ou seja, essas orações é fácil descobrir, a gente vai ver mais aqui para frente um pouquinho, que elas, na verdade, que vão dar a circunstância, né? São essas conjunções que vão dar a circunstância à oração que ela introduz, a oração adverbial, ok? E também são introduzidas por locuções conjuntivas, ou seja, locuções que equivalem a conjunções, para que, mesmo que, à medida que e desde que. Tranquilo? Continuando, bem devagar. Elas, lembra que eu dei um macete para vocês nas orações subordinadas substantivas, que elas podiam ser substituídas pela palavrinha isso, disso e nisso? Lembra? Então, as adverbiais não podem, a oração fica sem lógica, tá? Olha o exemplo aqui abaixo. A cidade será evacuada caso o furacão mude de rumo. Vê se caso não se refere a essa locução verbal, será evacuada. Será evacuada caso só. Então, caso se refere a ela. Então, toda oração vai se referir a ela, tá? E outra coisa, como eu falei, não pode ser substituída por isso, disso, nem nisso. Ó, a cidade será evacuada isso. Tem lógica? Claro que não tem lógica, tá? Agora, preste atenção nesse exemplo aqui, ó. Eu preciso de que você me ajude. Vou escrever de novo. Eu preciso, escrever menorzinho, de que você me ajude. Pronto, agora deu. Eu preciso que você me ajude. Isso.
Eu preciso que você me ajude. Tá? Pode falar, Raíssa. Levantou a mão, Raíssa? Pode falar. Levantou só para coçar a cabeça? Pode falar. Vamos lá, sem dúvida. Tá, pessoal? Na verdade, como que funciona? O Zoom, se você tiver alguma pergunta e levantar a mão, o que o Zoom faz? Ele me avisa, tá? Mas você não precisa levantar a mão, não. Pode habilitar o áudio e me perguntar caso vocês tenham alguma dúvida, ok? Tranquilo? Bom dia para vocês também. Tá Tem aula. Vamos lá, pessoal. Só abre o áudio se tiver que perguntar. Sol lá fora, um calor. Que quando essa Pessoal, piscina começar... Fecha o áudio aí, pessoal. Só pergunte só abre o áudio se tiver dúvida, ok? Vamos continuar então. Agora, olha só. Eu preciso de que você me ajude. O pessoal tá aqui hoje, hein? Vamos lá. Eu preciso de que você me ajude. Essa é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Por quê? Você pode substituir toda essa oração aqui pela palavrinha disso. Vê só, eu preciso disso, ok? Se você conseguir trocar, substituir a oração por disso, significa que essa oração toda que você substitui por disso é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. É uma oração subordinada substantiva. Qualquer um dos 6 tipos de orações subordinadas substantivas podem ser substituídas pela palavrinha isso, disso ou nisso, ok? Já as adverbiais você não consegue, é impossível. Repare só, a cidade será evacuada caso o furacão mude de rumo, tá? Então, tente pegar, caso o furacão mude de rumo, vê se dá para trocar por isso ou disso. Fica sem lógica. A cidade será evacuada disso. A cidade será evacuada isso. Fica estranho. Beleza, galera? Então, deixa eu ver aqui se alguém tem pergunta. Agora eu sei e tal. Vocês são fogo, hein, galera? Gostam de bater papo na hora da aula. Parece até que vocês estão em sala de aula, né? Só conversando. Mas vamos lá, continuando. Agora sim, a gente vai entrar nos tipos de orações subordinadas adverbiais. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou continuar, tá, galera? Só mais 1 ou 2 tipos de orações e na outra aula a gente avança. Beleza? Tá bom? Então vamos lá. O primeiro tipo de oração adverbial é a causal. Pessoal, o que é causa? Preste atenção. Causa é o motivo, é o fato que faz com que algo aconteça, tá? Com que um desastre aconteça, com que qualquer coisa que fez com que algo acontecesse, essa coisa vai ser a causa, vai ser o fato. Então, causa é o fato em si, é aquilo que motiva para que algo aconteça, vamos melhor dizendo assim, tá? Então, olha só, a causal, então ela é o fato, ela é o motivo para que algo aconteça, né, numa ação verbal qualquer. Então, preste atenção. Árvores e casas caíram porque um vendaval assolou a cidade, tá, pessoal? Então, o que fez as árvores e casas caírem? Qual foi o fato que fez com que as árvores e casas caíram? Foi um vendaval que assolou a cidade. Então, essa oração, por que um vendaval assolou a cidade, árvores e casas caíram, por que um vendaval assolou a cidade, é uma oração adverbial. Por que é uma oração adverbial? Porque ela está dando uma circunstância, porque ela é ao verbo cair, a oração principal. Tá? E que circunstância é essa? É uma circunstância de causa, porque é o motivo, tá? Com que fez com que árvores e casas caíram. Foi o fato com que fez com que árvores e casas caíram, tá? Então, todas as vezes que a oração subordinada ela dá a ideia de um motivo, de um fato, ela será causal, ok? Continuando. Ok. Se tiver pergunta, pode fazer. Continuando. Quais são as principais conjunções causais existentes?
porque, visto que, já que e a conjunção como. Só que vocês têm que ter um cuidado com a conjunção como, tá, pessoal? Muito cuidado com essa conjunção aqui. Porque ela pode ser causal, ela pode ser conformativa e ela pode ser comparativa. Mas não é difícil, fiquem tranquilos, tá? Quando se usa conector como para estabelecer relação de causa entre duas orações, a posição da oração causal é fixa. Sempre ela iniciará antes da oração principal. Olha o exemplo aqui, ó. Como a cortiça é mais leve do que a água, os objetos fabricados com esse material flutuam nos lagos e rios, tá? Então, ou seja, se o como vier aparecer para vocês na prova, em qualquer lugar, no início da oração, tá? Normalmente ele vai ser causal, tá? Vamos tirar, aí o que você faz? Para você ter certeza se esse como ele vai ser uma conjunção causal. Você troca por outra conjunção causal, por exemplo, o porquê, e coloca no final da oração, depois da oração principal. Se mantiver a lógica, vai ser causal. Quer ver? Como a cortiça é mais leve do que a água, os objetos fabricados com esse material flutuam nos lagos e rios. Concordam comigo que tem duas orações. Essa segunda é a principal. Pega essa principal, coloca na frente e põe essa causal no final e troca o como por porquê. Vai ter que manter a lógica. Se não mantiver a lógica, não é causal. Vamos ver como vai ficar. Os objetos fabricados com esse material flutuam nos lagos e rios. Ó, troca pelo porquê agora. Porque a cortiça é mais leve do que a água. Se você pode trocar o como pelo porquê, e pôs ele no final da oração, depois da oração principal, significa que é causal, ok? Continuando aqui, então. Deixa eu ver se dá para... E outra coisa, pessoal, vale a pena lembrar sobre a oração subordinada adverbial causal. Ela sempre, como eu falei, dá uma ideia, deixa eu voltar aqui no exemplo anterior, ela vai dar a ideia... O Vitor caiu. Ela vai dar a ideia de quê? De causa, ok? Peraí. Ela vai sempre dar a ideia de causa, certo? Ó, causa. Vamos trocar esse porquê por como aqui, vamos ver se é causal. Para trocar por como tem que ficar no início, certo? Como um vendaval assolou a cidade, árvores e casas caíram. Legal. Essa oração realmente ela é causal porque eu posso trocar pelo como e colocar no início da oração que vai manter a lógica. Agora, outro detalhe para ressaltar para vocês. Sempre que aparecer uma oração subordinada causal, né, logicamente ela vai dar a ideia de causa, a oração principal ela vai dar a ideia de consequência. Tá? E o nome mesmo diz o que é, então, o que significa isso? Significa que toda causa ela tem uma consequência, tá? Isso aí é a regra da vida, todo mundo sabe. Então, se houve um motivo, se há um vendaval assolou a cidade, vai ter uma consequência do vendaval ter assolado a cidade. Qual é? Árvores e casas caíram. Essa é uma oração principal, tá? Deixa eu voltar aqui. Essa é uma oração principal, tá? Sempre, mas ela dá uma ideia de consequência. Por quê? Porque a oração subordinada, substantiva, adverbial, ela é causal. O pessoal apaga esse risco aí, ó, espertinho aí, ó. Beleza? Continuando, então. Professor, você me ouve? Me ouve bem? Te ouço bem, Gabriel. Pode perguntar. Então, eu tenho uma dúvida quando o senhor diz que ela que dá uma ideia de consequência. Está um pouquinho baixo. Está um pouquinho baixo. Fala de novo. A frase dá uma ideia de consequência, mas ela é causal, eu posso dizer que é a mesma coisa, não tem nenhuma pegadinha em relação a isso? Preste atenção. O que dá ideia, toda vez que você se deparar, é só um conhecimento extra, você não precisa nem decorar isso. Todas as vezes que aparecer uma oração causal, o que é a oração causal? É aquela que dá a ideia do fato, do motivo que levou que algo acontecesse. Ela é a causal. É aquela que pode ser trocada pelo como.
se você tem uma dúvida se a oração é causal, olha só, Gabriela, eu tenho uma dúvida se a sua oração é causal. Troca ela por como, a conjunção por como, e põe no início da oração. Se tiver lógica, mantiver a lógica, é porque ela realmente é causal. Ó, árvores e casas caíram porque um vendaval assolou a cidade. Troca por como e põe no início da oração. Como o vendaval assolou a cidade, árvores e casas caíram. Não mudou nada a ideia da oração. Então, realmente, ela é causal. Toda causa tem uma consequência. A oração principal, tá? A oração principal, ela vai dar ideia de consequência quando aparecer uma oração subordinada causal. Ela continua sendo causal, só que ela dá uma ideia de consequência, tá? Consequência nada mais é que o quê? Do efeito da causa, né? Entendeu? Então, você vai entender melhor agora. A próxima oração, e a última que eu vou dar hoje para vocês, a gente encerra a aula, tá, pessoal? Para não ficar pesado, é o quê? É a oração consecutiva. É a segunda com a letra C. Por enquanto, nós vimos duas. Lembra que são 6 PT final, tá? PT final. Ou seja, 6 com a letra C. A gente viu uma, está vendo a segunda agora. Primeira é causal, e a segunda agora é consecutiva, ok? É a segunda com a letra C. Faltam 4 ainda para nós vermos com a letra C. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Consecutiva, o nome mesmo diz, a oração subordinada adverbial vai dar ideia de quê? De consequência, ok? De consequência. Se a oração subordinada adverbial, Gabriel, o que você tem que gravar é o seguinte, toda causa tem uma consequência, e toda consequência vai ter uma causa, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Passou um vendaval tão violento, mas tão violento, que houve uma consequência desse vendaval violento. Qual foi a consequência? Que árvores e casas caíram. Então, repare só, que nesse período aqui, a oração principal teve uma consequência, tá? Como eu sei o que a oração é principal? Para ser uma oração adverbial, ela tem que iniciar com uma conjunção. A oração principal, ela não tem conjunção, tá? Então, olha só, passou um vendaval, não tem conjunção, então vai ser a oração principal. E que árvores e casas caíram, agora não é a causa, agora é a consequência, tá? Então, a oração vai ser uma oração subordinada adverbial consecutiva. Muita calma nessa hora. Existe um macetinho para vocês descobrirem quando a oração, que uma oração vai ser subordinada adverbial, consecutiva. Vocês já viram aquela historinha do Shrek na televisão, aquele desenho? Lembra que tinha um burro falante? Aquele burro, ele falava o quê? Né? Geralmente, quando o Shrek estava indo com ele para um lugar muito longe, ele falava, tá chegando, né? E geralmente no início da história do Shrek falava o quê? Que é um reino tão, tão, tão distante. Parece bobeira, mas na hora de vocês fazerem as questões, vocês vão lembrar disso, tá? É um macetinho de nada. Olha só, passou um vendaval tão distante, mas tão distante, sempre quando na oração principal tiver a palavrinha tão, tiver a palavrinha tamanha ou tamanho, tiver a palavrinha tal, tiver a palavrinha tanto, e na oração subordinada adverbial tiver o que, significa que a oração que o que está introduzindo vai ser adverbial consecutiva. Tranquilo? Então, passou um vendaval tão distante, né? Tamanho foi o vendaval, tal foi o vendaval que, entenderam, pessoal? Se tiver na oração principal tão, mas tão, tamanho, tanto, tal, o que vai acontecer? A oração seguinte vai ser adverbial consecutiva, ok? E aí, Gabriela, respondendo também aquela pergunta sua sobre causa e consequência, essa oração adverbial ela vai ser, então, consecutiva.
porque ela dá a ideia de consequência. Se ela é consecutiva, essa é a oração principal, mas ela dá uma ideia de causa. Repare só, é causal? Não, ela dá a ideia de causa, porque a oração subordinada é consecutiva. Se a oração subordinada for causal, a principal dá a ideia de consequência. Se a oração adverbial for consecutiva, a principal dá a ideia de causa. Entendeu, Gabriel? Ou você ainda não entendeu? Fala aí para mim. Entendi, sim. Entendi. Entendeu? É só uma ideia, uma relação. Mas você não precisa decorar isso, não. Se quiser, pode até abstrair isso, tá? Mas o que interessante, pessoal, vou voltar aqui para vocês. Macete da causal. Qual é o macete da causal? Tá? Preste atenção. A causal, ela dá a ideia da causa, do fato que vai fazer com que algo aconteça. A ideia. A causal, se você conseguir botar a oração causal na frente da oração principal, troca pela conjunção como. Se mantiver a lógica, porque é causal, tá bom? É isso que vocês precisam decorar. A consecutiva, a oração principal, ela tem a palavrinha tão, tamanho, tanto, tal. Você pode até repetir, igual o Shrek, para você entender melhor. Ó, passou um vendaval tão, mas tão, não era um reino tão distante. Passou um vendaval tão, mas tão violento que teve que haver uma consequência. Teve que haver algo, né? Ou seja, casas e árvores caíram. Foi a consequência, então essa oração é consecutiva. Ok? Olha só, observação, como os conceitos de causa e consequência são correlatos, um não existe sem o outro. Quando a oração adverbial indicar causa, a principal indica a consequência, assim vice-versa. Tá? Olha para você entender melhor agora essa relação de causa e consequência, Gabriela. Olha esse exemplo aqui, ó. O incêndio se propagou rapidamente porque o material era inflamável. Por que o material era inflamável? É causal ou é consecutiva? Pensa bem. Troca o porquê o material era inflamável, o porquê pelo como, e põe na frente da oração e vê se mantém a lógica. Como o material era inflamável, o incêndio se propagou rapidamente. E deu certo, professor. Então, a sua oração é causal. Mas raciocina aqui, né, com a oração. Tá? Pensa bem, não está dando uma ideia do fato com que levou, que motivou o incêndio a se propagar rapidamente? O motivo? Se tem a ver com o motivo, com o fato, realmente a sua oração é causal. Tá? Então você mata, tá? Você mata entendendo a lógica da oração, a ideia que está passando de causa, e você mata usando esse macetinho que eu dei. Troca pelo como e põe no início da oração. Se mantiver a lógica, porque é causal. Ok? O incêndio se propagou rapidamente porque o material era inflamável. Mas, qual é a oração principal? O incêndio se propagou rapidamente. Você concorda comigo que ele foi a consequência do material ser inflamável, ter se propagado rapidamente? Então, ele é a oração consecutiva? Não, ele é principal com ideia de consequência aqui, ok? Principal com ideia de consequência, ok? E a oração subordinada é causal. Agora, a mesma oração, eu vou inverter. Ó, agora, o material que era inflamável, olha só, eu joguei para cá. Tá? Eu tirei porque o material era tão inflamável, opa, entrou aquele tão, ó, o tão Shrek. O material era tão inflamável, Gabriela, era tão inflamável, mas ele era tão inflamável que houve algo. Tá entendendo? Que houve uma consequência, ok? Que houve algo. O que houve? O que aconteceu pelo material ser tão inflamável? Qual foi a consequência? O incêndio se propagou rapidamente. Então, você repara que a oração consecutiva, ela sempre, na maioria das vezes, vamos falar, sempre não, mas na maioria das vezes inicia pela conjunção que, e na oração principal, né, vai ter o tão, tamanho, ou tanto, ou tal. Ok? Mas só que o que acontece? Essa oração, então, você concorda comigo que é consecutiva, mas a principal deu ideia de causa. Você repara aqui, ó, eu só inverti. O que era a causa aqui virou oração principal, tá vendo? E o que é oração principal virou consecutiva, ok? E vice-versa. Aqui que era principal virou consecutiva, e aqui, né?
que era consecutiva, virou principal. Marca uma ideia de consequência ainda, ok? Tranquilo? Pessoal, Tranquilo. eu acho que por hoje está bom a aula, tá? A gente pode parar por aqui. Eu não vou atropelar. Pô, então tá mamão com açúcar. Vocês só vão estudar o conceito para casa, tá? Para de escrever. Vocês só vão estudar o conceito para casa. De oração subordinada adverbial, vocês vão estudar o conceito, tá? E vocês vão estudar a oração subordinada adverbial causal e a oração subordinada adverbial consecutiva, ok, pessoal? Tranquilo? Beleza? Eu vou... Tranquilo. Professor, Oi. em relação ao horário e aos exercícios, o horário vai ser sempre esse? 9, Não. quer dizer, 8h30? Isso, eu acho que 8h30 está um bom horário. Assim, eu vou procurar dar toda quarta-feira, não, vamos mudar até para segunda. Toda segunda-feira a aula para vocês, que mudaram agora a minha agenda fixa de aula com vocês é segunda-feira. E aí eu vou botar um exercício na plataforma também, ok? E às vezes vai ser aula só para fazer exercício, vai ser aula teórica, tá? Fiquem tranquilos, mas toda segunda-feira a gente dá uma aula. Isabela, dá um abração para você, tá? Tá mandando um abraço aqui para mim, tá bom, pessoal? Deixa eu cancelar o compartilhamento, já cancelei. Vou cortar agora essa gravação, tá? Professor,